Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema o pastor segundo o coração de Deus. Marcos 10:45 está escrito: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, nessa época de permissividade, de frouxidão doutrinária, de desmoronamento da família, de degradação moral, precisamos já de pastores segundo o coração de Deus. Quais as características de um pastor segundo o coração de Deus? O pastor segundo o coração de Deus nunca perde a visão da santidade, da simplicidade, da unção, das vestes brancas, da autenticidade, da comunhão com Cristo, do toque do Espírito e do caminho da glória. O pastor, segundo o coração de Deus, não faz do templo um lugar de diversão, mas ele faz do templo um local onde os fiéis são conduzidos para a oração, a meditação na palavra, para a consagração de vida e a adoração em espírito e em verdade. O pastor, segundo o coração de Deus, não faz do templo um local para a aeróbica cristã, onde os crentes pulam, suam, como se estivessem numa academia de ginástica. O pastor, segundo o coração de Deus, ele conduz, ele leva o rebanho para adorar ao Senhor com as preciosidades de músicas que estão firmadas nas Escrituras, e não firmadas em palhas, e não firmadas em restolhos de emoção fútil. O pastor, segundo o coração de Deus, ele não adapta os estatutos de Deus às conveniências da atualidade. Ele não acaricia os abismos malignos como se fossem o caminho estreito. Ele não acaricia o pecado. Ele não acaricia a promiscuidade, a luxúria, o adultério, o homossexualismo, o aborto, a corrupção, a mentira. Não. Por quê? Porque o pastor, segundo o coração de Deus, não é um funcionário religioso. Ele não é um profissional da área religiosa. Ele é um arauto de Deus, que tem a responsabilidade sempre de proclamar todo o conselho do Senhor. O pastor, segundo o coração de Deus, ele abre as portas de sua igreja para todos, mas ele deixa bem claro: o pecador aqui é bem-vindo, o pecado não. Por quê? Porque o pastor, segundo o coração de Deus, ele sabe que a sua missão não é estabelecer vínculo, estabelecer conluio entre Cristo e o mundo. O pastor, segundo o coração de Deus, quem é? Ele é um porta-voz da sã doutrina. Ele sorri com os que sorriem, ele chora com aqueles que choram, ele visita a viúva, o órfão, o necessitado, o preto, o branco. Ele se importa com a dor de um idoso. Ele se importa com a alegria de um jovem. Ele é cordato, mas ele tem uma característica muito importante: ele é peremptório, ele é categórico no que diz respeito à doutrina. Pastor, segundo o coração de Deus, quem é? É aquele que não faz desvios da autoridade da Bíblia, através de pregações açucaradas, a pregações adocicadas para satisfazer os homens. Mas nos seus sermões, ele nunca usa de métodos espúrios, como shows, como pirotecnias, mas ele faz com que os seus ouvintes contemplem a
as verdadeiras implicações do que significa seguir a Cristo. O pastor, segundo o coração de Deus, ele é consciente de que o seu poder de persuasão não produz conversão, não produz servo de Deus, mas ele sabe, está convicto, pastor segundo o coração de Deus, que a oração, o jejum e a pregação expositiva da palavra são armas eficazes e únicas que produzem conversões, que produzem verdadeiros servos de Deus. Qual é o perfil de um pastor segundo o coração de Deus? O perfil de um pastor segundo o coração de Deus é o mesmo, tem que ser o mesmo perfil de Jesus. É o perfil encontrado em Cristo. Em Mateus 10:45 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A expressão chave desse versículo é: ele, Jesus, veio para servir. Ele veio para servir. E é assim que tem que ser o perfil de um pastor segundo o coração de Deus. O pastor segundo o coração de Deus, ele tem que sinalizar. É o homem que sinaliza serviços à membresia da igreja que ele dirige. Ele é aquele que tem uma vida de lealdade num tempo de deslealdade, num tempo de conveniências vis e sem convicções. O pastor segundo o coração de Deus, ele tem consciência do conceito de igreja, no ambiente onde o comércio religioso é intenso. O pastor segundo o coração de Deus, quem é? É aquele, meus irmãos, em que tem Cristo como perfil, no ambiente em que se celebra o evangelho sem cruz, o evangelho esotérico e de autoestima. O pastor segundo o coração de Deus, quem é? É aquele que dá senso de direção à vida da igreja, no ambiente de tanta anarquia doutrinária, litúrgica e teológica. É aquele que zela, o pastor segundo o coração de Deus, é aquele que zela, que mantém, que preserva a herança histórica e teológica deixada pelos os reformadores. O pastor segundo o coração de Deus, ele não busca notoriedade. Veja bem, ele não busca poder político nem poder humano. Sabe por quê? Porque ele sabe que a sua recompensa tem origem espiritual. Meus amados irmãos, nós não encontramos em Jesus um traço sequer de preocupação consigo próprio. Nós não encontramos em Cristo um traço sequer de busca de seus interesses pessoais. Jesus, ele vivia em função do Pai e dos outros. Foi por isso que ele diz em João 4,34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Meus irmãos, Jesus é o modelo ideal de serviço, e assim tem que ser o pastor segundo o coração de Deus. Modelo ideal de serviço. Lamentavelmente, a palavra servo virou título de majestade. Muitas vezes, quando a pessoa diz: eis aqui o servo de Deus, o pano de fundo dessa expressão hoje é como se fosse assim: eis aqui o majestoso. Lamentavelmente. Ou seja, servo passou a ter conotação de nobreza espiritual. Servo passou a ser um termo pomposo. Pomposo. Não se iluda, pastor que está me ouvindo. Se você é pastor, saiba, pastor é para aqueles que são simples e humildes. Ser pastor é trabalho de gente simples, de gente humilde. E escute mais. Note o seguinte: não foi à corte de Herodes que o nascimento de Jesus foi anunciado, mas o nascimento de Cristo foi anunciado aos pastores que estavam no campo, gente simples, gente humilde. O nascimento de Jesus
não foi anunciado à nobreza, mas a pastores, homens que serviam o rebanho, homens que cuidavam do rebanho. E mais, Jesus, ele dignificou o termo servo, quando ele disse que veio para servir. E mais, quando Jesus nasceu, Maria o deitou numa manjedoura, cheia de moscas e mal cheirosa. Meu querido, está me ouvindo? Pastor que está me ouvindo? Você não é pastor para construir impérios econômicos. Você não é pastor para viver nababescamente, comprando jatinhos e morando em mansões. Você não é pastor para promover a hereditariedade pastoral, consagrando filhos e genros ao pastorado sem um pingo de vocação. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, está aí logo debaixo no meu Face o endereço do meu YouTube. Clique lá, inscreva-se no YouTube. Lá tem mais de 173 vídeos. Procure os temas mais que você acha ideal para você escutar. Escute, assista os vídeos e compartilhe. Inscreva-se. Louvado e agradecido seja o nome que está acima de todo nome. Jesus, o servo que serviu, que veio para servir. Amém e amém.